Fala galera gremista, tudo certo? Aqui Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais, trazendo aí os comentários sobre a vitória do Grêmio no domingo contra o Avenida por 2-0. Com isso o Grêmio se mantém 100% na temporada, juntando o Campeonato Gaúcho e Recopa, são 8 jogos e 8 vitórias. Os gols do Grêmio nesse jogo foram marcados por Cristaldo e Everton Galdino, já no segundo tempo da partida. O Renato que mandou a campo um time com Adriel no gol, o Breno não foi relacionado, Fábio na lateral direita, Reinaldo na esquerda, a zaga com Bruno Alves e Kahneman, Vila Sante, como ele já havia anunciado, ao lado de PP, Cristaldo à frente como meia, Bitelo aberto pela direita, Gabriel Silva pela esquerda e Luiz Soares na frente como único atacante. E eu nem tenho muita coisa para falar assim sobre o jogo, porque foi um jogo muito, muito, muito ruim do Grêmio. Olha, depois daquele segundo tempo contra o Juventude, parece que a coisa não desandou de vez. Acho que o Grêmio não tem nenhum grande jogo ainda na temporada, ele tem alguns lampejos. Acredito sim que os primeiros 15, 20 minutos do jogo contra o Juventude foram os melhores momentos do Grêmio na temporada. Mas depois disso o gráfico só cai, cai. Enfim, um jogo muito ruim, muito calor também, a gente tem que descontar isso, muito difícil jogar, a sensação térmica lá acima dos 35 graus na arena. E o primeiro tempo onde o Grêmio não criou nenhuma chance de gol, nenhuma chance clara de gol. As únicas chances de gol foram da Avenida, de uma cobrança de falta que o Adriel fez uma grande defesa, e depois num chute onde o Adriel quase leva um frangaço histórico, ele foi segurar firme a bola escapou, bateu na trave, no travessão e saiu para escanteio. De resto, o primeiro tempo muito pobre, sem nenhuma inspiração do Grêmio, muito erro de passe, muito erro de decisão, de tomada de decisão, e então praticamente impossível jogar assim, No segundo tempo, o Renato não fez nenhuma modificação, Veio com o mesmo time e Grêmio um pouquinho melhor, mas ainda assim achei time bastante desconcentrado, bastante relapso, errando muito a tomada de decisão, um pouco afobado às vezes, porque as coisas não estavam dando certo. E quando já ninguém mais estava esperando muita coisa do time, teve uma falta na lateral do campo ali, ao lado da área. O PP cobrou rápido, botou a bola para o Soares, que achou o Cristaldo fez o gol. Depois desse lance, uma confusão enorme, os jogadores partiram para cima do árbitro. Um dos jogadores ali, o zagueiro do Avenida, deu um peitaço ali no árbitro, o árbitro expulsou ele, outro jogador deve ter xingado bastante, também foi expulso. E dali em diante, com 2 a mais em campo, era óbvio que o Grêmio ia dominar o jogo, Mas o que a gente viu foi aquele falso domínio, O Grêmio com a bola, mas sem conseguir criar. A partir dali o Renato fez aquelas mudanças que ele faz sempre, ele empilha atacante e a bola não chega nunca lá. O Kahneman levou um cartão amarelo ali para forçar a suspensão, para o jogo do próximo fim de semana. Ele acabou tirando o Kahneman, recuou o Vila Sante para a zaga do lado do Bruno Alves, porque praticamente não existia necessidade de ter zagueiro ali, E aí ele colocou Diego Souza, Tassiano entrou no intervalo no lugar do Fábio, que se machucou, e a gente vai falar disso ainda daqui a pouquinho. Entrou também o Gustavinho, entrou o Galdino, entrou o Carvalho, ou seja, ele empilhou a gente lá na frente para tentar fazer mais gols, mas o Grêmio seguiu jogando muito mal, fazendo aquilo que não se deve fazer quando está jogando contra um time que está muito fechado e ainda está jogando com jogadores a menos, forçando muito a tabela pelo meio, que é justamente o lugar mais congestionado do campo nessas situações. Tu tá perdendo o jogo, tu não quer sofrer mais gols, tu tem 2 jogadores a menos, qual é o setor do campo que tu vai proteger e povoar? Vai povoar a frente do teu gol, a frente da tua área, para não entrar na tua área. O Grêmio insistindo naquele lance pelo meio, e nada acontecia. Quando ia para as laterais, eu não sei se era falta de confiança ou não, mas o Reinaldo também não estava, de novo,
num dia muito bom, então chegava às vezes na linha de fundo, não cruzava, quando tentava cruzar, errava o cruzamento, era bola direto pela linha de fundo. Olha, foi um horror realmente o jogo do Grêmio, né? Individualmente falando, ainda no final do jogo, o Soares recebeu uma bola, chutou com arco, o goleiro defendeu, deu rebote, falhou o goleiro ali do Avenida e o Galdino aproveitou e fez o 2-0 para o Grêmio, né? E falando individualmente no jogo, eu acho que foi um jogo de quase nenhuma notícia boa para o Grêmio em termos individuais, né? O Adriel fez uma grande defesa ali na cobrança de falta, mas falhou num lance, né? Mas também não vamos crucificar um jogador que está muito tempo sem jogar, né? É normal esses erros aí de falta de tempo de bola. A zaga praticamente não foi exigida de novo, né? Então não tem como fazer uma avaliação. Já nos laterais, aquele velho problema, né? Tanto o Fábio quanto o Reinaldo, a gente sabe que são jogadores que são técnicos, né? Mas são falhos até na marcação. O Avenida até não atacou tanto, mas nas vezes que o Avenida tentava atacar, era por ali, e ali é sim o ponto mais frágil hoje do time do Grêmio, né? E no ataque, nenhum dos dois ofereceu grandes soluções, né? O Fábio acabou sentindo uma lesão muscular na virilha, se eu não me engano, e aí vem a minha crítica também ao Renato, né? Ontem foi o primeiro jogo que o João Pedro, lateral direito, que foi contratado junto ao Porto B, estava relacionado. Por que não entrou o João Pedro? Né? Ele colocou de novo o Tassiano. Parece que ele é apaixonado pelo Tassiano. O Tassiano joga em todas as posições, só não joga no gol, não vai bem em nenhuma, mas tá lá, tá sempre jogando, né? Então, a contratação do João Pedro foi para quê? Foi para barrar a subida de um Thomas Luciano na base, do Lucas Cauã. Qual o sentido da contratação do João Pedro? Se ele está disponível e tu escolhe improvisar um jogador em vez de colocar ele. Foi um erro de avaliação? Alguma coisa tem, e algo tem que ser dito, tem que ser informado aí para a torcida por que o João Pedro não entrou. E ninguém fez essa pergunta para o Renato na coletiva, né? Me chama muito a atenção essa situação, né? E também dos volantes ali, acho que o Vila Sante fez um jogo bom, fez vários desarmes, é o único volante do Grêmio que tem essa característica hoje, né, de fazer desarme. O PP fez mais um jogo ruim, acho. Começa a ficar uma situação desconfortável para ele no time, porque ele é um cara que tu vê que tem técnica, que é bom jogador, mas está muito lento, parece até um pouco pesado, né? E na comparação direta, então, com o Carvalho, que vem crescendo de produção, fica difícil sustentar a posição dele como titular, né? A torcida vem enchendo bastante e não entendendo essa escolha do Renato, mais essa escolha do Renato, né? O Cristaldo fez o gol, mas fez um jogo ruim, né? Fez um jogo bem ruim, principalmente no primeiro tempo. Errou tudo, errava domínio, errava passe, um jogo estava bem desatento, acabou fazendo gol. Isso eleva um pouco a nota dele, mas foi um jogo ruim do Cristaldo também, seu pior jogo com a camisa do Grêmio. Bitelo sumido, não conseguiu repetir as boas atuações que vinha tendo. Do lado esquerdo, lá o Gabriel Silva também foi muito mal, junto do Cristaldo, para mim, os dois piores em campo. Primeiro que o Gabriel Silva não é daquela posição, né? Ele é meia de origem, meia centralizado, né? E está jogando ali como extrema, ele não tem essa característica, ele não sabe jogar ali, né? Não tem nem físico, talvez, para jogar ali, para aguentar essa porrada de ter que ir para o ataque, voltar, recompor. Então ele acabou até recebendo algumas vaias durante o jogo, e isso só prejudica, porque o jogador vai errando, enfim. E o Luis Soares acabou sendo decisivo, porque dá assistência direta para o primeiro gol, participa do segundo, né? Mas foi um jogo que para ele também foi bem difícil, porque ele ficou meio que isolado durante o jogo todo, participando pouco, e nas vezes que estava participando parecia um pouco afobado de querer acertar todos os lances, tentar algumas tabelas ali de primeira, e as coisas não estavam funcionando. Então não foi um jogo bom do Soares, mas ele acabou sendo decisivo na participação direta para os gols. Dos jogadores que entraram, o Tassiano entrou e não apresentou nada lá pelo lateral direito, como sempre. O Carvalho entrou já no final e entrou naquela afobação do time de ficar tentando criar
situações pelo meio, acabou não contribuindo positivamente. Gustavinho entrou mal, individualista demais, não entendeu o que o jogo pedia naquele momento, né? O Galdino entrou de novo como extremo e depois, mais para o final, ele acabou entrando um pouco mais para a área, mas ele não é da posição. O Galdino é um segundo atacante, pode até de repente jogar como centroavante lá, como um atacante mais de referência, mas ele não é extrema e ele não vai dar certo jogando como extremo, ele não tem essa característica. É uma forçação aí do Renato que não está dando certo, acabou fazendo gol, né? Bom para ele, que ganha mais confiança, né? Mas está jogando claramente fora da sua posição. E o Diego Souza entrou, também não fez grandes participações, tentou ali algumas tabelas com o Soares também tentou com ele, mas também não agregou nada em campo, né? Que fica de ensinamento para esse jogo, a gente espera que realmente aconteça isso, né? Um ensinamento, tu aprender com as lições, com os erros, é que o Grêmio hoje não tem, de maneira alguma, jogadores para jogar nesse esquema que o Renato quer, no 4-2-3-1. O Grêmio não tem, né? Atacante confiável mesmo, o Grêmio só tem o Soares. E aí tem o Ferreira, que na situação atual ele é titular absoluto, né? Mas o resto do time são muitas improvisações. Se tu for ver, o Fábio, por exemplo, que é o lateral direito titular, o Fábio é lateral esquerdo de origem. Jogou na Europa como lateral esquerdo, ele é ambidestro e tal. O irmão gêmeo dele, o Rafael, sim, lateral direito, né? E aí tu vai pro meio campo, tipo, dessa vez jogou o Vila Sante, que é da posição, ok, né? Mas vinha jogando o quê? Vinha jogando Carbajo e PP. E aí o Carbajo sendo sacrificado, jogando fora de posição. Aí tu vai mais pra frente, tem o Bitelo, não é da posição, mas tá se adaptando ali, mas não é da posição. Tu tem o Gabriel Silva, não é da posição, né? Aí tu tem o Cristaldo, que eu sempre falei desde o início que o Grêmio me contratou. O Cristaldo não é aquele meia clássico articulador, que vai ficar toda hora tocando na bola, abre aqui, não. Ele é meia atacante, né? Ele é o cara que vai tocar na bola, vai procurar ali o passe para gol, vai entrar na área para tentar finalizar. Se ele ficar jogando longe do gol, ele não vai servir de nada, porque ele tem que jogar perto do gol. Lembra quando naqueles joguinhos, o CM, o FM, no próprio FIFA, que tem as posições? O Cristaldo é MEI, ele não é MC. Ele joga bem lá na frente. E nessa situação de ele estar jogando lá na frente, está criando-se um buraco também, porque ele está tentando encostar no Soares. O PP e o Carbajo estão muito recuados, né, e está criando ali um buraco naquele meio campo, onde os times estão ali tocando bola tranquilamente, o Grêmio não aperta a marcação, então tem várias coisas erradas aí no time que tem que ajeitar, né? E o principal o Grêmio hoje não tem um grupo de jogadores disponível para jogar nesse 4-2-3-1, então está fazendo muitas improvisações e aí não tem, óbvio, como o time render, né? O Grêmio volta a campo no domingo, enfrenta o São Luís em Ijuí às 4 da tarde. A tendência desse jogo é do Grêmio não ir com força máxima, né? O Grêmio tem algumas suspensões, eu acho que o PP está suspenso, o Kahneman está suspenso, tem essas lesões aí, lesão do Fábio, a própria lesão do Ferreira, que ninguém fala nada, não sabe se é grave, se não é, mas já é o segundo jogo que ele fica fora. Enfim, é uma semana cheia de treinamentos para o Renato, que é bom, para ele acertar o time. Vamos ver como é que o Grêmio volta para o Campeonato Gaúcho. O Grêmio vai vencendo, vai encaminhando a sua classificação de forma antecipada em primeiro lugar, mas vai devendo muito na questão de rendimento. Se inscreve no canal, compartilha, dá like, ativa a notificação. E é isso aí, Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Feito!